Trump anunciou um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entrem ou saiam da Venezuela. Em uma mensagem incisiva nas redes sociais, o presidente americano afirmou que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul e prometeu aumentar ainda mais a pressão até que Maduro devolva aos Estados Unidos todo o petróleo, as terras e os ativos que roubou. Trump justificou a medida acusando abertamente Maduro de usar o petróleo para financiar seu regime ilegítimo, o tráfico de drogas e de pessoas, além de assassinatos e sequestros. Ele declarou que, por esses motivos, incluindo apoio ao terrorismo e ao narcotráfico, o regime chavista foi oficialmente designado como organização terrorista, o que abre caminho legal para ações mais drásticas. O recado de Washington foi claro: não será permitido que um regime hostil continue a se apoderar de recursos que, segundo Trump, pertencem ao povo venezuelano e até aos Estados Unidos. Essa escalada ocorreu após meses de crescente pressão. Logo no início de dezembro, comandos americanos já haviam interceptado e apreendido o petroleiro Skipper, que transportava 2 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano. A operação ocorreu em águas internacionais próximas à costa da Venezuela e foi conduzida sem resistência, confiscando a carga do navio, ação que o regime de Maduro condenou como pirataria internacional. Trump classificou a apreensão como aplicação legítima da lei e um passo necessário para cortar as fontes de renda de Maduro. Em resposta a essa e outras apreensões, a Casa Branca informou que nenhum navio sob sanções passaria impune. Não deixaremos ninguém passar sem o devido direito, enfatizou Trump. Com o bloqueio, todo navio-tanque sancionado pelo Tesouro Americano que tentasse deixar ou chegar à Venezuela passaria a ser um alvo para abordagem e confisco. A dimensão do cerco norte-americano tornou-se evidente em pouco tempo. Forças dos Estados Unidos já realizaram múltiplas interceptações de petroleiros na região. Dias após o anúncio do bloqueio, a Guarda Costeira capturou um segundo petroleiro sancionado que navegava no Caribe, próximo à Venezuela. O petróleo transportado foi novamente confiscado e outros navios imediatamente suspenderam suas rotas, mantendo-se ancorados em portos venezuelanos por temor de serem os próximos. Autoridades americanas destacaram que as exportações venezuelanas de petróleo despencaram após essas ações iniciais, sufocando a principal fonte de renda de Maduro. Trump, por sua vez, aumentou a aposta, sinalizando que a queda do ditador passou a ser um objetivo explícito da política americana. Com essas medidas sem precedentes, os Estados Unidos deixaram claro que estão dispostos a intensificar o embate contra a ditadura venezuelana em todos os frontes: econômico, diplomático e potencialmente militar. A justificativa oficial engloba desde acusações de narcotráfico. Maduro é acusado de liderar o cartel de Los Soles ligado ao tráfico de cocaína, até denúncias de terrorismo e violações brutais dos direitos humanos. O governo Trump argumenta que as sanções e operações de bloqueio são necessárias para privar Maduro dos recursos financeiros que mantêm sua ditadura ilegítima no poder. Maduro e seus cúmplices criminosos ameaçam a paz e a estabilidade do nosso hemisfério, declarou o secretário do Tesouro, ao impor sanções adicionais contra familiares do ditador. Washington enquadrou o confronto não apenas como uma questão geopolítica, mas como parte de uma luta mais ampla contra o autoritarismo e o crime organizado na América Latina. Para fazer valer o bloqueio, os Estados Unidos mobilizaram uma poderosa força naval e aérea na região do Caribe, a maior já vista na área em muitas décadas. Mais de 15 mil soldados americanos e mais de 10 navios de guerra foram deslocados para perto da Venezuela, incluindo o mais avançado porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, com sua ala aérea de 75 caças e bombardeiros. Com esse porta-aviões nuclear estacionado ao norte da Venezuela, os Estados Unidos conseguem alcançar qualquer ponto do território venezuelano sem precisar de bases terrestres na região.
graças ao enorme raio de ação de suas aeronaves de combate. Junto a ele, navegam destroyers lança-mísseis equipados com sistemas antimísseis de última geração, capazes de rastrear e derrubar múltiplos alvos simultaneamente, e submarinos nucleares, armados com mísseis de cruzeiro Tomahawk, invisíveis sob as águas do Caribe. Além dos ativos convencionais, Washington trouxe recursos menos conhecidos, porém formidáveis. Um exemplo é o navio USS Ocean Trader, um cargueiro civil modificado que funciona como base móvel de operações especiais. A bordo dele encontra-se uma unidade de elite do exército, conhecida como Night Stalkers, os mesmos pilotos e comandos que participaram da missão que eliminou Osama Bin Laden. Operando a cerca de 130 quilômetros da costa venezuelana, esta base flutuante permite lançar operações de incursão ou sabotagem relâmpago em território venezuelano, usando helicópteros furtivos em voos noturnos baixos. Em outras palavras, forças especiais americanas estão à distância de um curto voo de helicóptero de alvos estratégicos na Venezuela, aumentando consideravelmente a pressão psicológica sobre o círculo de Maduro. A própria Casa Branca teria avaliado planos de guerra psicológica, incluindo a ideia de lançar panfletos sobre Caracas, destacando a recompensa milionária pela captura de Maduro, um recado direto aos generais chavistas de que poderiam ficar ricos se entregassem o ditador. Mesmo sem confirmação de que tal panfletagem ocorreu em larga escala, o vazamento desses planos serviu ao propósito de semear paranoia no alto comando venezuelano. Washington também deixou patente que, se necessário, está pronta para ampliar as ações militares diretas. Nas semanas após o bloqueio, caças furtivos F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos foram detectados em voos de teste de reação a apenas 75 quilômetros do espaço aéreo venezuelano, provocando os radares de defesa de Maduro. Em paralelo, bombardeiros estratégicos B-52, capazes de carregar armamento pesado, inclusive nuclear, sobrevoaram áreas próximas, numa demonstração de força incomum em conflitos regionais limitados. Esses movimentos são sinais claros de dissuasão e aviso. Os Estados Unidos indicam que mantêm todas as opções sobre a mesa, desde ataques de precisão cirúrgica até uma intervenção de maior escala, caso Maduro ultrapasse certas linhas vermelhas, como atentar contra cidadãos americanos ou aliados, por exemplo. O próprio Trump afirmou em entrevistas que não descarta uma guerra com a Venezuela, se for para proteger os interesses dos Estados Unidos e libertar o país do que chama de regime ilegítimo. Enquanto isso, o Pentágono elabora discretamente planos para o dia seguinte à deposição de Maduro, preparando cenários de transição caso o regime chavista caia. Vale destacar que a estratégia imediata dos Estados Unidos prioriza o estrangulamento econômico e diplomático antes de qualquer ofensiva aberta. Fontes do governo americano indicaram que Trump ordenou às Forças Armadas que concentrem esforços na quarentena econômica da Venezuela, aplicando sanções e interceptando carregamentos, em vez de uma ação terrestre imediata. O objetivo é que, até o final de janeiro de 2026, a pressão atinja um ponto crítico de calamidade econômica para Maduro, forçando-o a ceder sem uma guerra convencional. Ainda assim, planos militares não são descartados, apenas adiados. Se a asfixia econômica não surtir efeito, os Estados Unidos consideram expandir a operação militar, possivelmente com incursões limitadas em solo venezuelano, para capturar líderes do narcotráfico ou destruir infraestruturas críticas do regime. Trump já avisou publicamente que a opção mais inteligente para Maduro seria renunciar e deixar o país. Caso contrário, ele enfrentaria consequências por tentar bancar o Durão. Diante desse imenso aparato bélico, a mensagem dos Estados Unidos é dupla. Por um lado, intimidar Maduro e seus apoiadores internos a perceberem que não tem como vencer um confronto direto. Por outro, sinalizar a aliados autoritários de Caracas, como Rússia, China e Irã, que os Estados Unidos estão dispostos a ir longe para impedir que a Venezuela permaneça como bastião de um eixo anti-americano nas Américas.
Cada navio de guerra, cada caça furtivo e cada operação de comando no Caribe reforça a posição americana de que não haverá mais tolerância com ditaduras que ameaçam a estabilidade regional e desprezam os direitos humanos de seus povos. Diante do cerco marítimo americano, Nicolás Maduro adotou uma postura desafiadora e arriscada. O ditador venezuelano ordenou que a Marinha da Venezuela passasse a escoltar os petroleiros do país em suas rotas de exportação, especialmente aqueles com destino à Ásia. Essa medida, revelada pelo New York Times e confirmada por fontes navais, significa que navios de guerra venezuelanos agora acompanham de perto os cargueiros de petróleo ao deixarem os portos. O objetivo declarado de Maduro é garantir que suas exportações escapem do bloqueio. Porém, essa decisão aumenta exponencialmente o perigo de um incidente militar. Ao colocar navios de guerra de dois países hostis navegando na mesma área, escoltando e interceptando as mesmas embarcações, cria-se uma situação de tensão máxima em alto mar. Um erro de cálculo ou provocação pode desencadear tiroteios involuntários ou um confronto aberto. O New York Times noticiou que pelo menos 3 navios mercantes partiram do principal porto venezuelano, Porto de José, entre 16 e 17 de dezembro sob escolta militar, carregados de derivados de petróleo como ureia e coque. Embora esses navios em particular não constassem na lista de petroleiros sancionados pelos Estados Unidos, eram embarcações menores e com cargas secundárias, não de óleo bruto, a manobra de Maduro deixou Washington em alerta. Um funcionário do governo americano confirmou estar ciente das escoltas e avaliando diversas medidas a serem tomadas em resposta. Ou seja, os Estados Unidos podem vir a escoltar seus próprios navios ou até confrontar diretamente a Marinha venezuelana, caso esta tente proteger um alvo sancionado. O risco de confronto direto nunca foi tão alto em anos de crise venezuelana. Desde os momentos mais tensos da Guerra Fria, não se viam navios militares americanos e de um regime hostil se encarando tão de perto no hemisfério ocidental. Qualquer incidente, um disparo de aviso mal calculado, uma colisão acidental entre embarcações ou um sobrevoo agressivo de caças pode incendiar o estopim. Basta lembrar quantas guerras já começaram por acidentes ou erros de comunicação. A Primeira Guerra Mundial foi deflagrada por um assassinato inesperado. Durante a Guerra Fria, diversos equívocos quase levaram a conflitos nucleares. Agora, no Caribe, temos todos os ingredientes de um possível confronto indesejado. Forças navais operando no limite da distância visual, tensões políticas no ápice, líderes empenhados em não parecer fracos e nenhum canal diplomático direto e eficaz para esfriar uma crise em tempo real. Maduro, contudo, sente-se de costas para a parede e parece disposto a arriscar a sorte. Um fator que torna sua situação mais desesperadora é o tempo escasso. A Venezuela está à beira de um colapso na sua indústria petrolífera graças ao bloqueio. Relatórios da Bloomberg indicam que o país tem capacidade de armazenamento de petróleo para apenas cerca de 10 dias de produção. Em outras palavras, sem conseguir exportar, em pouco mais de uma semana, os tanques ficariam cheios, forçando a PDVSA a parar a produção de petróleo. Um processo que pode danificar permanentemente os campos e poços. Essa bomba relógio econômica significa que, para Maduro, cada petroleiro que sai conta. Ele precisa romper o cerco e escoar o petróleo, ou seu já enfraquecido regime enfrentará um colapso financeiro e energético irreversível. Conhecendo essa urgência, Trump posicionou sua armada exatamente para impedir a saída desses navios, elevando ainda mais a pressão psicológica sobre Maduro. A combinação de prazo crítico e presença militar maciça faz com que a situação seja extremamente volátil. Até agora, curiosamente, Maduro teve de calcular suas escoltas de forma a evitar confronto direto, escoltando navios não sancionados para não dar pretexto imediato a uma troca de tiros. Mas esse jogo de gato e rato não pode durar muito. Se navios sancionados, carregados do petróleo pesado venezuelano, tentarem partir com escolta armada, os Estados Unidos estarão prontos para intervir. O secretário de Estado americano Marco Rubio já declarou publicamente:
barcos sancionados, nada impedirá nossa capacidade de fazer cumprir as leis dos Estados Unidos. Obteremos ordens judiciais e as executaremos. Não há nada que nos impeça. De fato, Rubio enfatizou que Washington dispõe dos meios necessários para apreender navios sob sanção onde quer que estejam. Essa determinação foi demonstrada quando, no dia 20 de dezembro, forças dos Estados Unidos interceptaram um terceiro petroleiro suspeito nas proximidades da Venezuela, apenas 2 dias após Maduro começar suas escoltas. Com escolta venezuelana ou não, navio sancionado será tratado como alvo. Enquanto isso, a capacidade de manobra de Maduro diminui a cada dia. Alguns de seus tanques de armazenamento já estão quase saturados e navios fantasmas, embarcações que apagaram seus transponders para driblar monitoração, vagam em águas próximas, aguardando alguma brecha. Inclusive, um episódio simbólico ocorreu 48 horas após o anúncio do bloqueio. O Hyperion, um petroleiro de bandeira da Gâmbia operado por russos e carregado com 300 mil barris de nafta, diluente vital para o petróleo pesado venezuelano, furou o bloqueio e entrou em águas venezuelanas na noite de 18 de dezembro. O Hyperion estava atracado na Baía de Amuay, descarregando sua preciosa nafta para a PDVSA, sem ter sido interceptado. A ousadia rendeu frutos e expôs limites legais. Como o Hyperion estava sancionado por conexão com a Rússia, devido à guerra na Ucrânia, e não por terrorismo, os Estados Unidos tiveram dificuldade para justificarem uma apreensão extraterritorial naquele momento. Esse furo no bloqueio, patrocinado na prática por Moscou, foi comemorado pelo regime chavista, mas colocou ainda mais lenha na fogueira. Se os russos conseguiram, outros tentariam também. Nos dias seguintes, outros petroleiros sancionados oscilaram entre avançar e recuar. O Agache, carregado na Rússia, chegou a rumar ao Caribe, mas deu meia volta para a África. O Garnet, com bandeira de Omã, ainda se dirigia à região. Já o Boltares, de bandeira de Benin, que levava nafta russa para a Venezuela, acabou retornando à Europa sem entregar a carga, com medo de ser capturado. Ou seja, a partida do Hyperion pode ter sido um ponto fora da curva, conseguido talvez pela pressa inicial da frota americana ainda se organizando. Mas, a partir de agora, fica evidente que Trump não tolerará mais brechas. Cada navio sancionado que tente furar o cerco será tratado como infrator em alto mar. A situação tornou-se, essencialmente, um cabo de guerra perigoso nas águas do Caribe. Maduro aposta que ameaçar retaliar, ou pelo menos mostrar os dentes com sua marinha, pode dissuadir ações mais agressivas dos Estados Unidos. Trump, por sua vez, conta que o esmagamento econômico e a demonstração de força farão o regime ruir antes que qualquer confronto naval sério ocorra. Mas como a história ensina, quando duas potências, mesmo que uma seja muito inferior militarmente como a Venezuela, se posicionam em pé de guerra, basta uma faísca para incendiar tudo. Como era de se esperar, a Rússia se posicionou firmemente ao lado de Maduro, reforçando a aliança entre Moscou e Caracas. Pouco após o anúncio do bloqueio americano, o chanceler venezuelano Ivan Gil declarou que recebeu da Rússia a reafirmação de apoio total à Venezuela diante da ofensiva dos Estados Unidos. Em outras palavras, Vladimir Putin teria assegurado a Maduro que Moscou dará toda a cooperação e apoio necessários para furar o bloqueio e manter o regime chavista de pé. A retórica russa subiu o tom. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou os Estados Unidos de reviverem a pirataria e o banditismo nas águas do Caribe com esse cerco naval. Estamos testemunhando a anarquia completa no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade alheia, a pirataria, está sendo ressuscitado, disparou Zakharova, em referência direta às apreensões de navios pelos Estados Unidos. Ela enfatizou que Moscou defende a desescalada do conflito e espera que o pragmatismo e racionalidade de Trump permitam encontrar soluções aceitáveis dentro das normas do direito internacional. Os russos pintam os Estados Unidos como fora da lei internacionais, ao mesmo tempo em que se oferecem como mediadores racionais.
Além do discurso, a ação russa já se fez sentir nas águas venezuelanas, como vimos com o episódio do petroleiro Hyperion. O Kremlin mostrou disposição de testar os limites do bloqueio americano ao enviar, mesmo que por vias indiretas via empresas de fachada, um carregamento crítico para a Venezuela. A nafta trazida pelo Hyperion era essencial. O petróleo venezuelano é extremamente pesado e precisa ser diluído para escoar. Sem esse insumo, toda a produção poderia literalmente travar nos dutos. Logo, Moscou escancarou que tem meios e vontade de ajudar Maduro a resistir, mesmo sob risco de confronto. Após o feito do Hyperion, autoridades russas ainda elevaram o tom dos avisos. O Ministério das Relações Exteriores russo alertou publicamente Washington a não cometer um erro fatal em relação à Venezuela. O Kremlin frisou que uma escalada no quintal latino-americano poderia ter consequências imprevisíveis para o Ocidente. Embora vaga, a ameaça sugere que a Rússia insinua represálias simétricas em outras partes do mundo, Ucrânia, Oriente Médio, ou ataques cibernéticos, por exemplo, caso os Estados Unidos ataquem abertamente o regime aliado. É importante notar que os interesses russos na Venezuela vão além da geopolítica. A Venezuela, membro da OPEP, possui algumas das maiores reservas de petróleo do planeta. E a Rússia investiu pesado no país na última década. Forneceu bilhões de dólares em empréstimos e investimentos, muitas vezes em troca de acordos petrolíferos favoráveis. Empresas russas atuaram para escoar petróleo venezuelano burlando sanções, e Moscou tem presença no setor de defesa, vendendo armas e inteligência em Caracas. Putin não quer perder seu ponto de apoio estratégico nas Américas, nem dar ao Ocidente o gosto de derrubar um aliado crucial. Além disso, a disputa na Venezuela tornou-se quase simbólica. Após o conflito na Ucrânia, a Rússia vê na proteção a Maduro uma forma de contrapor a influência dos Estados Unidos e afirmar que não aceitará mudanças de regime orquestradas por Washington. O chanceler venezuelano Gil relatou que durante conversas recentes o governo russo prometeu toda a sua cooperação contra o bloqueio, inclusive na esfera militar, caso necessário. Embora a Rússia talvez não projete poder naval suficiente para romper o cerco sozinha, seu apoio logístico, financeiro e político dá fôlego extra a Maduro. Internacionalmente, Moscou também trava a batalha diplomática em favor de Maduro. Na ONU, a Rússia classificou o bloqueio americano como uma violação do direito internacional e da Carta da ONU, algo que Putin sabe fazer muito bem. Do ponto de vista russo, Maduro é o líder legítimo defendendo seu país de uma agressão imperialista e merece ser auxiliado. Essa narrativa confronta diretamente a visão dos Estados Unidos e de boa parte do Ocidente de que Maduro é um usurpador autoritário. Na prática, enquanto Washington pressiona por isolamento total de Maduro, Moscou trabalha para prover-lhe linhas de sobrevivência, seja ajudando a escoar petróleo por rotas alternativas, seja abastecendo o regime de Maduro com itens críticos, combustíveis, peças, alimentos, ou até enviando conselheiros militares. Outra potência de peso debruça-se sobre a crise venezuelana. A China, principal credora e parceira comercial de Maduro, também condenou abertamente o bloqueio naval americano, ainda que de forma mais contida que a Rússia. Logo após Trump decretar o cerco, Pequim manifestou apoio à Venezuela e rejeição a qualquer forma de intimidação unilateral. Contudo, Pequim calibrou seu apoio cuidadosamente, não prometeu nenhuma ajuda militar concreta a Maduro, nem indicou como a China poderia furar o bloqueio. Embora a China repudie o cerco e qualquer precedente de bloqueios navais unilaterais, até por temer que isso um dia se volte contra seus interesses no Pacífico, o governo chinês também evitou se comprometer em salvamentos arriscados. Não houve anúncio, por exemplo, de envio de escolta naval chinesa ou de quebra deliberada das sanções americanas. Na prática, a China adotou uma abordagem dupla. Discursivamente apoia Maduro, mas na ação tem cautela. Isso se explica pelos seus interesses. A China é hoje o maior comprador do petróleo venezuelano e acumulou dezenas de bilhões de dólares em empréstimos ao país, garantidos em grande parte por petróleo futuro. Manter Maduro no poder é importante para tentar reaver esses investimentos e garantir acesso privilegiado a petróleo a preços baixos.
Porém, um confronto direto com os Estados Unidos não interessa a Pequim, especialmente em meio a outras disputas geopolíticas que já tem, como Taiwan. Assim, a China provavelmente apostará mais na esfera diplomática e econômica. Pode comprar petróleo venezuelano na surdina, através de intermediários, oferecer algum alívio financeiro ou tecnológico a Maduro para resistir às sanções e, ao mesmo tempo, articular nos bastidores por uma solução negociada que evite a queda total do regime. A China condena e observa atentamente o desenrolar da crise venezuelana. Para Xi Jinping, a queda de Maduro sob pressão americana seria um revés simbólico e financeiro, pela provável moratória da dívida venezuelana, enquanto uma vitória de Maduro em resistir poderia ser pintada como um triunfo da multipolaridade e do declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Por isso, Pequim quer que Washington fracasse na sua aventura, mas sem ter que sujar as mãos. Durante a cúpula do Mercosul em dezembro, Lula recusou-se a assinar uma declaração conjunta de 6 países: Argentina, Paraguai, Panamá, Bolívia, Equador e Peru, que cobrava democracia na Venezuela e a libertação dos presos políticos. Esses países expressaram profunda preocupação com a crise migratória, humanitária e social sob Maduro e exigiram o restabelecimento da ordem democrática e fim das prisões arbitrárias. O governo Lula, no entanto, vetou o texto. Segundo fontes diplomáticas, o Brasil insistiu que qualquer menção crítica ao regime de Maduro viesse acompanhada de críticas equivalentes à presença militar dos Estados Unidos no Caribe e às sanções unilaterais. Os demais países discordaram desse desvio de foco, preferindo condenar primeiro a ditadura venezuelana em si. Sem consenso, Lula isolou o Brasil da iniciativa. O comunicado pró-democracia saiu sem a assinatura brasileira nem a do Uruguai, marcando um rompimento do Brasil com o bloco regional no tema Venezuela. Essa atitude despertou críticas intensas. Javier Milei, presidente da Argentina, confrontou Lula abertamente na cúpula, apoiando a pressão dos Estados Unidos contra Maduro e exortando o Mercosul a adotar uma postura mais dura com Maduro. Lula rebateu no sentido oposto, alertando para risco humanitário de uma ação militar e pregando uma solução negociada. O embate ilustrou 2 visões antagônicas na América do Sul. De um lado, governos como o de Lula e aliados como Petro na Colômbia e Boric no Chile, que preferem não isolar Maduro e sim engajá-lo, seja por afinidade ideológica ou por aversão a intervenções americanas. De outro, líderes emergentes como Milei, ou tradicionais como Paraguai e Equador, que enxergam Maduro como um ditador sanguinário e apoiam medidas fortes para derrubá-lo ou obrigá-lo a reformas. Dentro do próprio Brasil, a condescendência de Lula com regimes autoritários estrangeiros se reflete em tensões políticas internas. Setores conservadores e liberais acusam Lula de querer importar certas práticas autoritárias, apontando, por exemplo, o recente embate em torno do judiciário e da liberdade de expressão. Um episódio ilustrativo envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, frequentemente criticado por abusos de autoridade, como censura a perfis nas redes sociais e prisões de manifestantes anti-Lula. Moraes é visto pela oposição brasileira como um xerife a serviço do regime lulista, ainda que ele atue sob a justificativa de combater supostas fake news e ameaças golpistas. Essa percepção levou figuras da direita a buscarem expor possíveis condutas antiéticas de Moraes. O senador Magno Malta, aliado do ex-presidente Bolsonaro, protocolou um pedido para suspender o recesso do Congresso a fim de investigar denúncias graves envolvendo Moraes e o Banco Master. Segundo Magno Malta, há indícios de que Moraes teria cometido advocacia administrativa, o uso do cargo público para favorecer interesses privados, em tratativas entre o Banco Central e o Banco Master. O caso gira em torno de um possível conflito de interesses. A esposa de Moraes, Viviane Barci, mantinha um contrato milionário de consultoria com o Banco Master justamente na época em que o ministro teria participado de decisões que beneficiaram essa instituição.
O controlador do banco, Daniel Vorcaro, também teria ligações políticas e empresariais nebulosas. Magno Malta, junto com outros senadores, Eduardo Girão e Damares Alves, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República, pedindo a apuração dos fatos. Eles querem que o Senado convoque autoridades como o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a própria esposa de Moraes e Vorcaro, para prestarem esclarecimentos públicos. Esse caso, batizado de Escândalo do Banco Master, indica que há um conluio de poder entre figuras do judiciário e interesses econômicos, possivelmente acobertado pelo governo Lula. Ainda que Lula não esteja diretamente implicado, Moraes é visto como seu aliado. Afinal, teve papel-chave na contenção de protestos bolsonaristas e na punição de manifestantes, o que beneficiou a estabilidade do governo Lula. Assim, a ideia é expor que os autoproclamados defensores da legalidade podem ter agido ilegalmente nos bastidores, minando sua legitimidade. Magno Malta declarou que o caso é grave o suficiente para justificar medidas excepcionais, alegando que não dá para fingir normalidade enquanto isso ocorre. Ele defende que a resposta seja imediata para preservar a confiança da sociedade nas instituições, sob pena de agravar a crise de credibilidade. Embora esse escândalo ainda esteja sendo apurado, ele ilustra um ponto central. No Brasil de Lula, acusações de autoritarismo e corrupção também fervilham, indicando que o governo estaria alinhado a práticas antidemocráticas como as de Maduro. A base lulista rebate que se trata de manobras para descredenciar o STF e criar um clima de instabilidade. Mas o fato é que investigações sobre figuras-chave, sejam ministros, empresários ou políticos governistas, estão em pauta, mostrando que a batalha contra regimes autoritários e a corrupção não ocorre só fora, mas também dentro de casa.